Olá, caro aluno, seja bem-vindo à disciplina de Contabilidade Governamental e hoje nós vamos estudar mais sobre a temática e o assunto de hoje é Receitas Públicas. Então vamos lá. Receita Pública. Conceito. Receita Pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos. Ok? O que isso significa? Você tem aqui a prefeitura. Vamos pegar aqui o exemplo da prefeitura, né? Porque nós podemos trabalhar aqui tanto com a União, com os estados, o Distrito Federal e também trabalhar os municípios, né? Então vou pegar aqui, se aqui fosse o município, tá? Veja só, aqui é o município de uma determinada prefeitura, certo? Esse município, para manter a estrutura básica da sociedade, vou botar aqui sociedade, para manter a estrutura básica da sociedade, o que ela precisa? Ela precisa de recursos, tá? Ou seja, ela precisa de dinheiro para manter essa estrutura básica da sociedade, tá? Essa estrutura básica aqui, vocês sabem que a segurança, transporte, o lazer, a educação, o saneamento básico, a assistência social, enfim, são várias estruturas. O pessoal administrativo que trabalha, né, que deve receber seus salários, tudo isso vem de quê? Vem da contribuição de impostos, né? Então, o cidadão comum, todos nós que temos atividades econômicas e todos nós que participamos ativamente da sociedade, nós contribuímos por meio desses impostos, tá? Então, esses impostos aqui, eles entram na prefeitura ou no órgão público, na entidade pública, nos cofres, para poder financiar toda a atividade essencial da sociedade, tá bom? Então, por isso que o conceito da receita é essa, né? Todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, ok? Bom, esse recolhimento e esse atendimento de demanda, ele não pode ser feito de qualquer forma, tá? Então, a entidade pública é obrigada a realizar o orçamento. Assim como qualquer residência, assim como qualquer casa, o orçamento ele é importante, por quê? Porque o orçamento é que diz quanto você ganha, a previsão e quanto é que você gasta, né? E até onde você pode gastar. Então, esse orçamento é criado pela entidade pública porque ele aqui é um importante instrumento de planejamento financeiro de qualquer entidade. Tanto faz ela ser pública ou privada, ou uma residência, né, que nós falamos agora há pouco. Então, o que é que esse orçamento representa? Representa o fluxo previsto. Quer dizer, aqui ele representa uma previsão de entradas e aplicação de recursos naquele período, né? Em determinado período. Então, isso é muito importante para que a receita pública ela atinja seu objetivo aqui na sociedade, tá? Porque ela tem que fazer o orçamento, que é muito importante nesse processo. Classificação das receitas públicas. As receitas públicas, elas são classificadas em receita orçamentária, receita extra-orçamentária, tá? O que vem a ser receita orçamentária? Ela está ligada ao orçamento público, ou seja, essas receitas elas pertencem à entidade pública. Então, elas fazem parte da entidade pública, por isso que elas são orçamentárias. E essa receita orçamentária é que vai para atender as demandas da sociedade, tá? As receitas orçamentárias, ela não pertencem à entidade pública, ou seja, são aquelas receitas que entram no órgão público, no caixa do órgão público, que elas entram, mas em um determinado momento elas vão ter que ser devolvidas, ou seja, a entidade pública aqui, ela apenas guarda esse recurso financeiro, tá? Essa receita extra-orçamentária, porque ela sabe que isso não é dela, não pertence a ela. Ela tem que devolver
para a pessoa de direito, tá bom? A receita orçamentária. A receita orçamentária ela tem uma classificação econômica. Essa classificação ela é corrente e de capital, ok? O que vem a ser as receitas correntes? Receitas correntes são as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, ainda que proveniente de recursos financeiros recebida de outras pessoas de direito público privado, quando destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes. Que no slide posterior, quando nós formos falar sobre as despesas, nós vamos falar mais um pouco sobre essas despesas correntes, tá? Então, essas são o tipo de receitas que são classificadas como receitas correntes, tá bom? Receitas de capital. São receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundo de quê? Das constituições de dívidas, da conversão em espécie de bens ou direitos. Os recursos recebidos de pessoa de direito público ou privado, aqui você tem aqui, ó, os recursos recebidos que são destinados a atender a despesas classificadas como despesas de capital, inclusive o superávit do orçamento corrente, tá? O saldo positivo do orçamento ele integra aqui as receitas de capital. Receita extra-orçamentária é aquela que nós já falamos que ela não faz parte do orçamento, tá? Então ela não é do orçamento, ela está fora do orçamento e não pertence à entidade pública, tá? Em determinado momento, a entidade pública vai devolver esse recurso à pessoa de direito, tá? Então, compreende os recolhimentos feitos que constituirão compromissos exigíveis. Olha aí, ó. Constituirão compromissos exigíveis, cujo pagamento independe da autorização orçamentária, portanto, independe de autorização legislativa, tá? A diferença da receita orçamentária da receita extra-orçamentária é o seguinte, ó. Essa aqui depende de autorização legislativa, ou seja, o poder legislativo que autoriza a liberação desses recursos, tá? Já a receita extra-orçamentária, ela não depende. Por quê? Porque ela não faz parte, porque ela está fora do orçamento, então ela não pertence ao orçamento. Por isso que ela independe da autorização legislativa. Por conseguinte, o Estado não é obrigado a arrecadar valores que, em princípio, não lhe pertencem. Aqui nós estamos falando há um bom tempo. O Estado figura apenas como depositário dos valores que ingressam neste título. Olha o exemplo aqui, ó. Calções, as fianças e as consignações, tá, pessoal? Então, esses valores não pertencem ao Estado. Ele entra, mas ele tem que ser devolvido, tá? Isso acontece muito também no processo de licitação, quando a entidade pública ela devolve os valores, tá? Receita pública. Receita pública tem estágios, tá? Esses estágios eles vão da previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Ou seja, o que é a previsão? A previsão é aquilo que acontece com os nossos salários, né? Chega no início do mês, nós temos a previsão do que vamos arrecadar ou do que vamos ganhar para a gente poder fazer o orçamento. Tá? Então aqui, ó, corresponde aos valores que a lei do orçamento consignar, pois são estimativas, do governo sobre a arrecadação. Então ele prevê o quanto vai entrar no cofre público, e aí com essa previsão que o orçamento é preparado para poder destinar os recursos, tá? O lançamento é o ato administrativo
que o Poder Executivo utiliza, visando o quê? Identificar e individualizar o contribuinte. Ou seja, vou pegar aqui o exemplo do IPVA, tá bom, pessoal? IPVA. Você já sabe que o IPVA é um imposto estadual cobrado de veículos automotores, tá? Eu estou falando aqui do imposto. Eu não estou falando ainda da taxa de licenciamento e nem do seguro. Eu estou falando do imposto propriamente dito, que é o IPVA. O IPVA, quando chega no início de cada ano, o governo, antes de iniciar o ano, o governo faz a previsão de quanto vai receber de IPVA, certo? Quanto vai receber de IPVA. Com essa previsão de arrecadação de IPVA, ele identifica os proprietários de veículos automotores, carro, moto ou outros tipos de veículos, aí ele realiza o lançamento, ou seja, ele identifica os contribuintes para poder fazer a cobrança, tá? Identificados os contribuintes, ele lança esses contribuintes com os seus valores, a espécie e os vencimentos para pagamento. Então você vê aí que geralmente o governo do estado ele publica uma tabela geralmente com o número de terminação de placa e o dia do vencimento. Então, ou seja, ele fez uma previsão da arrecadação, ele fez o lançamento, ele identificou o contribuinte e agora ele espera o vencimento acontecer para quê? Para ele realizar a arrecadação e o recolhimento desses impostos, tá bom? O que é arrecadação e recolhimento? É o ato em que são pagos e entregues os tributos e as diversas receitas ao agente arrecadador. Ou seja, aqui, na data do vencimento da sua placa, você vai ter que fazer o pagamento no correspondente bancário, que automaticamente será repassado para a entidade pública. Sobre a dívida ativa. A dívida ativa constitui importâncias, né, que são os valores relativos a tributos, multas e créditos da Fazenda Pública, lançados, mas não cobrados ou não recebidos no prazo de vencimento, a partir da data de sua inscrição. Olha, isso aqui acontece muito. Um contribuinte que foi identificado pela entidade pública, ele tem um prazo de vencimento para fazer o pagamento, tá? Se ele não faz o pagamento no vencimento, o órgão público vai inscrever ele na dívida ativa, tá? Isso acontece muito. Quem é contribuinte do imposto de renda já viu que tem certo momento que o contribuinte ele não faz o pagamento adequado, ou ele está com o imposto devido e ele não quita o imposto, esse imposto ele cai na dívida ativa. Geralmente ele cai na Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Essa procuradoria, o contribuinte está inscrito e lá ele tem que fazer o pagamento desses valores, ok?